conseguir parar de se sabotar? E essa é uma pergunta que muita gente faz. Porque é muito estranho perceber que muitas vezes somos nós mesmos que acabamos atrapalhando aquilo que mais queremos. Você diz que quer prosperar, mas toma decisões que te afastam disso. Quer um relacionamento saudável, mas repete comportamentos que destroem a relação. Então, a pergunta é: por que alguém faria isso consigo mesmo? Existe algo curioso sobre autossabotagem. Ninguém acorda de manhã pensando, hoje eu vou destruir as minhas próprias oportunidades. E mesmo assim, isso acontece o tempo todo. Pessoas inteligentes, capazes, cheias de potencial, acabam criando obstáculos para si mesmas. O motivo disso é muito mais profundo do que parece. No vídeo anterior eu expliquei por que muitas pessoas sentem que a vida não muda, mesmo tentando muito. Falamos também sobre padrões mentais invisíveis que acabam sempre se repetindo. E a autossabotagem é, na verdade, uma das formas mais claras de perceber esses padrões. Porque quando alguém se sabota, isso quase sempre revela um conflito interno que ainda não foi resolvido. A autossabotagem ela aparece de muitas formas, através de procrastinação, medo de tomar decisões, desistir de algo logo antes de dar certo. Então, acaba aceitando menos do que você realmente merece. O mais curioso é que muitas vezes a pessoa percebe isso acontecendo, mas sente que não consegue evitar, como se existisse uma força puxando ela de volta para o mesmo lugar de sempre. E é daí que nasce aquela frase: eu sei o que eu preciso fazer, mas por algum motivo eu não faço. A maioria das pessoas acredita que a autossabotagem acontece por falta de disciplina ou por falta de força de vontade. Mas quase nunca é isso. A maioria das vezes a autossabotagem é um mecanismo psicológico de proteção. A nossa mente humana, ela tenta evitar aquilo que ela interpreta como uma ameaça, mesmo que essa ameaça seja apenas uma mudança. Para o nosso cérebro, tudo que é desconhecido pode parecer muito perigoso, mesmo quando esse desconhecido representa algo melhor. Uma nova fase, um novo nível de responsabilidade, mais visibilidade, mais dinheiro, mais reconhecimento. Então, se a mente não se sente preparada para isso, ela começa a criar pequenas resistências. E essas resistências muitas vezes aparecem como autossabotagem. A busca incessante por estímulos, né? Na hora de executar uma tarefa, então você abre o celular e se distrai. Então você vai assistir um filme e se distrai. Então você atende uma ligação e se distrai. E existe um detalhe ainda mais importante nisso, porque muitas vezes a sabotagem não acontece por medo do fracasso. Ela acontece por algo que poucas pessoas consideram: o medo de mudar a própria identidade. Toda vez que a vida começa a evoluir, algo também começa a mudar dentro de você. Sua posição no mundo muda, a forma como você enxerga as pessoas mudam, a forma como você se posiciona muda. E para muitas pessoas isso gera um conflito interno, porque no fundo elas ainda carregam a identidade antiga. Uma identidade que não acredita totalmente que merece aquele novo nível de vida. Eu gosto de explicar isso com uma analogia muito simples. Imagina que alguém passou anos morando dentro de uma casa super pequena. E durante aquele espaço, foi tudo que aquela pessoa conheceu. É aquilo que ela acha normal. Agora imagine que de repente ela recebe uma casa muito grande, maior, mais bonita, mais confortável. No começo, ao primeiro momento, isso pode parecer incrível, mas depois de um determinado tempo, algo estranho acontece. A pessoa começa a sentir que não pertence totalmente àquele lugar. E isso não acontece somente com mudanças de ambiente, de casa, de espaço. Isso acontece muito num processo de transformação de imagem mesmo. Quantas pessoas fazem cirurgia estética, fazem uma lipo e depois daquele processo não se reconhecem ao olhar no espelho, se sentem esquisitas, se sentem estranhas. Por quê? Porque a identidade ainda está presa emocionalmente àquela versão antiga. Aquela imagem que ela acredita ainda, ela continua acreditando que ela é aquela antiga versão. Ou seja, o externo mudou, mas internamente ela não consegue sustentar essa nova imagem, essa nova identidade. Então, isso precisa passar por um processo de atualização de identidade.
Porque quando isso não é feito, a gente tende a voltar para o mesmo padrão. Ou a pessoa começa a comer compulsivamente até voltar para o corpo antigo, porque a imagem mental que ela tem cravada aqui dentro, que ela acredita que ela é a pessoa que tem sobrepeso. Ou é a imagem da pessoa que merece morar numa casa pequena. Ela não sente que merece essa grandiosidade, essa abundância, essa prosperidade. E sem perceber, ela começa a agir de forma que a faça voltar para o lugar onde se sente familiar. A mente humana funciona muito assim. Mesmo que algo melhor esteja disponível, o cérebro tende a buscar aquilo que parece familiar. Ou seja, é como se o cérebro tivesse uma venda que ele só faz você focar naquilo que você já domina, naquilo que você já conhece. Por isso, a autossabotagem raramente tem a ver com preguiça e quase sempre é sobre identidade. Se a forma como você se vê internamente ainda está ligada a uma versão antiga de si mesmo, qualquer tentativa de evolução pode gerar resistência. Não porque você não quer crescer, mas porque parte da sua mente ainda está tentando manter a coerência com a identidade que você conhece. E é por isso que muitas mudanças externas não são suficientes. Você pode tentar mudar de hábitos, pode tentar mudar de comportamento, mas enquanto a identidade interna permanece a mesma, a mente tende a recalcular o caminho de volta para aquilo que parece familiar. Talvez a pergunta mais importante não seja por que a minha vida continua igual. Talvez seja que história eu continuo contando para mim mesma que me mantém exatamente como está. Porque no fim das contas, a sua mente não responde à realidade. Ela responde à narrativa que você repete todos os dias. Se você continua reforçando histórias como eu não sou suficiente, relacionamento para mim sempre dá errado, dinheiro é difícil demais de ganhar, a sua mente começa a organizar a sua vida para confirmar isso. Então, cuidado nas histórias que você está acreditando que a sua mente conta. A mente mente. Existe um ponto de virada aqui. Porque a mesma forma como você aprendeu essas histórias, você também pode começar a reescrevê-las. E não é sobre mentir para si mesma, é sobre começar a observar, interromper e substituir. Quando um pensamento automático surgir, você não aceita ele como uma verdade absoluta. Você questiona, você escolhe conscientemente uma nova narrativa. Algo como: eu estou em construção, eu estou aprendendo a me posicionar melhor, eu estou me tornando alguém capaz de viver uma realidade diferente. Pode parecer simples, mas é assim que você começa a atualizar o seu sistema interno. Eu costumo dizer que treinar a nossa mente é igual educar uma criança. Você tem que ter paciência e você tem que ter a capacidade de repetir aquilo que você quer viver, de contar histórias positivas, de falar coisas positivas para si mesmo. E quando você começa a ganhar domínio desse processo, as suas decisões mudam, os seus comportamentos mudam e é inevitável que os seus resultados também comecem a mudar, inclusive na prosperidade. Porque prosperidade não é só sobre dinheiro, é a forma como você se enxerga e o quanto você se permite viver uma vida maior. Talvez a sua vida hoje não esteja travada. Talvez ela esteja apenas obedecendo uma história que você ainda não parou para reescrever. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque nos próximos vídeos eu vou me aprofundar um pouco mais nesses padrões invisíveis da mente e como você pode, de forma prática, começar a transformá-los. Beijo!